Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. A Bíblia diz que o rei Acabe foi pior que todos os reis que vieram antes dele em Israel. Acabe tinha herdado um rei próspero de seu pai e por algum tempo desfrutou desta prosperidade. Porém, a paz e a prosperidade acabaram a partir do momento que foi feita uma aliança política entre o rei Acabe e Etibaal, rei da Fenícia. Etibaal, além de ser rei, era o sumo sacerdote devoto a Baal e a Será. E tal aliança trouxe muitas vantagens comerciais para Israel. Porém, o grande problema foi que, junto com as vantagens comerciais, também vieram as práticas pagãs da princesa dos Sidônios, Jezabel. Trouxe para dentro de Israel a idolatria que fazia oposição à adoração ao Senhor. Acabe é descrito como um rei forte e influente politicamente, porém fraco e reprovado espiritualmente. E por causa de seus pecados, a terra de Israel do Norte ficou 3 anos sem chuva, trazendo assim uma grande escassez de alimento, prejudicando e levando à morte as pessoas mais pobres. Mesmo assim, Acabe continuou pecando e a ira de Deus desceu sobre ele e sobre a sua descendência. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. E você pode ser parte disso. Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e deixe um gostei neles. E se você ainda não faz parte desta grande família de conectados, inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e pessoal. E vamos juntos mudar mais vidas. Amém? Acabe reinou por 21 ou 22 anos, e ele era respeitado tanto por seus aliados quanto pelos seus adversários. Até então, Deus abençoava o seu reinado. Porém, ele foi muito infeliz, deixando o paganismo entrar e ganhar força entre os israelitas. Acabe foi um exemplo de como um líder não deve se comportar. Ou seja, o rei Acabe foi idólatra e não teve temor a Deus. Ele adorou os falsos deuses de sua esposa Jezabel e construiu templos para eles. E além disso, ele promoveu a idolatria pelo país inteiro, trazendo para si a fúria de Deus, pois Acabe era israelita e conhecia os mandamentos de Deus, mas não tinha respeito por eles. Vários profetas de Deus repreenderam Acabe por seus pecados e o avisaram do castigo que estava por vir. Em vez de ouvir a repreensão e se arrepender, Acabe ficava virado com a repreensão dos profetas e os perseguia, junto com a sua esposa idólatra Jezabel. O rei Acabe considerava o profeta Elias como o inimigo público número 1 que ameaçava o reino de Israel. E por causa do pecado da idolatria de Acabe, Elias profetizou que não iria chover. E depois de 3 anos de seca, o Senhor Deus mandou chuva sobre a terra de Israel. E foi nessa ocasião que Elias derrotou e matou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comiam e bebiam à mesa de Jezabel. Mais tarde, o rei da Síria atacou Israel. Acabe tentou fazer um acordo de paz, mas as exigências do rei da Síria eram muito grandes. Então, um profeta anunciou a Acabe que Deus iria derrotar o exército sírio. Porém, Acabe teria que seguir algumas instruções. Acabe, então, obedeceu às ordens de Deus que recebeu do profeta e derrotou o rei da Síria em 2 grandes batalhas. Porém, o rei Acabe cometeu o mesmo erro do rei Saul, quando desobedeceu à ordem de Deus, poupando a vida do rei Agag.
Acabe capturou o rei da Síria, mas deixou-o viver e fez um tratado de paz com ele. Então, um profeta do Senhor condenou Acabe, porque o rei da Síria era ruim e merecia a morte. E com isso, Acabe ficou muito irritado com a repreensão de Deus. Algum tempo depois, Acabe tentou comprar a vinha de um homem temente a Deus, chamado Nabote. A vinha ficava junto do palácio do rei, e ele queria usá-la como uma horta. Mas Nabote se recusou a vender a terra, que era herança que tinha recebido de seus pais. Acabe então se trancou em seu quarto e fez greve de fome. Jezabel, vendo a atitude do seu marido, armou um plano maligno e mandou matar Nabote. Acabe era um tipo de homem sem caráter algum, pois quando ele soube que Nabote estava morto, ele tomou posse da vinha sem remorsos algum. E por causa desta atitude cruel e egoísta de Acabe, Elias profetizou que ele e todos os homens de sua família iriam ser mortos e os cachorros iriam lamber seu sangue no lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quando Acabe ouviu isso, ele jejuou e passou a viver com humildade. Por isso, Deus não destruiu a sua família durante o seu reinado. E assim, durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. A paz reinava em Israel. Porém, a palavra do Senhor iria se cumprir na vida de Acabe. Foi então que o rei Acabe decidiu se juntar ao rei de Judá para atacar a Síria. Porém, antes de ir à batalha, os 2 reis consultaram 400 profetas, que lhes garantiram que iriam vencer. Mas o rei de Judá queria uma outra opinião. Acabe então mandou chamar um profeta chamado Micaías. Embora Acabe não gostasse desse profeta, porque ele nunca profetizava nada de bom sobre Acabe. De início, Micaías disse que iria ser vitoriosos, mas o rei insistiu que Micaías não mentisse. Então, Micaías revelou que era uma armadilha, porque Deus queria que Acabe morresse. Zangado, Acabe mandou prender Micaías até que ele voltasse da batalha. Acabe ficou com muito medo da profecia, e às vésperas da batalha, o rei israelita sugeriu que o rei de Judá vestisse suas roupas reais, enquanto o próprio rei Acabe usaria as roupas de um soldado de infantaria. O rei Josafá, então, concordou com a ideia. Acabe, então, foi para a batalha disfarçado. Porém, o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra para não lutarem contra ninguém, seja soldado ou seja oficial, e que o objetivo daquela batalha era somente para matar o rei Acabe. Quando os chefes dos carros viram Josafá vestido com a roupa de Acabe, eles pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou que não era Acabe, e assim os comandantes deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei Acabe entre os encaixes da sua armadura. Então, o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. Porém, a batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, Acabe morreu. Assim, o corpo do rei Acabe foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Sua carruagem ensanguentada foi levada até um açude em Samaria para que fosse limpa, e ali os cães lamberam o sangue do ímpio rei, conforme a palavra do Senhor havia declarado. O rei Acabe culpava Elias por tudo de ruim que acontecia no seu reinado, mas na realidade, Acabe era o culpado de tudo. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, talvez, assim como Acabe, você esteja procurando um culpado para o que você está passando.
mas reflita um pouco e veja se foi as suas ações que o levou a passar pelas circunstâncias que você vive hoje. Pois assim como Acabe não queria admitir os seus erros, você também esteja fazendo o mesmo. Porém, Deus é misericordioso, pois Acabe fez pior que os reis anteriores a ele, mas ele se humilhou para Deus. E Deus ouviu a humilhação dele, e o Senhor mudou o curso da história pela atitude dele. Então, por que você, meu irmão, ou você, minha irmã, não se humilha perante Deus? Uma atitude de oração sincera e arrependimento verdadeiro pode mudar o curso da história da sua vida, da vida da sua família e de toda a sua descendência. Através da vida do rei Acabe, temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com quem andamos e com quem nos aconselhamos, pois assim como já foi citado, nosso coração é enganoso e precisamos sempre avaliar se a decisão que vamos tomar está na direção de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.